comprar a máquina boa, a máquina certa. Seja muito bem-vindo, então, ao programa Costureira Independente. Meu nome é Elaine Magari e eu ensino costureiras como ter a sua máquina costurando perfeitamente, se tornando independente de mecânico, perdendo o medo de fazer manutenção na sua máquina de costura. Eu estou falando hoje para você saber como comprar a máquina de costura certa. Então, eu estou falando aqui dos modelinhos de máquinas, quais é melhor para uma coisa, qual é melhor para outra coisa. E se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí que eu vou responder algumas perguntas. E aí, quando você vai comprar uma máquina, você vai ter que optar por uma máquina nova ou uma máquina usada. E aí vem o X da questão. Porque uma máquina usada, ela geralmente é muito mais barata do que uma máquina nova. E tem as vantagens e as desvantagens de você comprar uma máquina usada. Tem uma vantagem e tem desvantagem de você comprar uma máquina nova. Como assim, Elaine? Tem desvantagem de comprar uma máquina nova? Tem também. Então, vamos lá. Quando eu vou comprar qualquer máquina, eu vou decidir se é uma máquina nova ou uma usada. Se for uma nova, você vai perguntar lá na loja onde você compra e vai falar, olha, eu quero que a minha máquina vai preparada para costurar bolsas, por exemplo. Eles vão preparar a máquina para costurar bolsa. E como que você vai saber se a sua máquina foi preparada realmente para costurar bolsa? Quando ela vem com uma serrilha para serviço mais pesado. Quando ela vem com o buraco da chapinha, o orifício da chapinha ali, ou um pouquinho maior, o buraco maior. Quando ela vem com uma agulha um pouco mais grossa. Quando a máquina vem com um calcador não tão estreitinho no meio. Então, você vai ver. Quando você se torna independente, ninguém te passa mais para trás, tá? Já começa aí. Para ficar top mesmo, já começa aí. Por quê? Você já entende do que você está precisando. Você já sabe o que é uma máquina preparada para um serviço pesado, ou para um serviço mais leve, ou para um serviço médio. Também dá para... dependendo do serviço que você faz, se não for muito pesadão, tem como você deixar ela com um dentinho médio. Aí você consegue costurar o tecido um pouco mais leve e um pouco mais pesadinho também. Então, dá um ponto de equilíbrio aí, o que eu acho muito bacana. Aí você vai escolher. Vai falar para elas que você quer... Para elas não, né? Para o dono da loja lá, que você quer a máquina assim. Você vai escolher também se a sua máquina vai vir na voltagem 110 ou 220. Já vem a chavinha certa, tá? Para o lado certo. Mas tem que ter a opção de trocar. Então, 110, 220. Vai escolher também, no caso da máquina reta, você vai escolher o cabo da agulha. Se você quer que ela venha com cabo de agulha grosso ou cabo de agulha fino. Nossa, Elaine, eu nem sabia que tinha cabo grosso da agulha e cabo fino. Sim, tem alguns vídeos, algumas lives que eu já expliquei e mostrei para vocês sobre cabo da agulha. Já passou pelo perrengue de tentar enfiar uma agulha lá na máquina e não encaixar? Porque possivelmente a sua máquina de cabo, o cabo da agulha ali, a barra da agulha é para cabo fino. Então, tem barra da agulha para cabo fino e barra da agulha para cabo grosso, tá? Então, você pode escolher. É nova, ele vai montar a máquina para você. A maioria acontece assim, eles compram as peças e montam a máquina para você. A máquina não vem montada. Vem em caixas, parte das máquinas, e daí chega aqui no Brasil, as empresas, as lojas montam a máquina. Então, quando eu vou comprar uma máquina, por exemplo, eu falo, eu quero a minha máquina com a barra da agulha para cabo grosso. Por quê? Quando é máquina reta e máquina refiladeira, você utiliza a mesma agulha, tá? A mesma agulha para máquina reta e para máquina refiladeira. Aí, se uma é cabo fino e uma é cabo grosso, eu tenho que ter duas caixinhas. Simples assim. Se faltar de uma, não dá certo na outra. Então, eu vou precisar. Quando eu tenho todas cabo grosso, por exemplo, eu não preciso me preocupar que a outra é cabo fino. E acontece muito, tá? Acontece muito nessa máquina refiladeira que a gente tem,
ela ter o cabo de agulha fino, tá? E, Elaine, isso influencia na costura? Não. Não vai influenciar na minha costura, mas vai influenciar na minha preocupação de ter uma abelhinha, de me preocupar em ficar comprando outro tipo de agulha, outro tipo de cabo de agulha, porque daí já tem a espessura da agulha, que eu quero uma agulha mais fina, uma agulha mais grossa, daí cabo fino, cabo grosso, ponta de lança, agulha dourada, e assim nós vamos fazendo, né? Eu acho que eu tô doce hoje, viu, gente? Tem uma abelhinha aqui. Então, você vai determinar para onde você vai comprar a máquina, qual é os pré-requisitos. Mas, Elaine, eu não sei ainda, eu vou comprar uma máquina, mas ainda eu não sei para que eu quero. Então, primeiro você deve pensar, para que você quer uma máquina de costura? Você vai costurar o quê? Tá? Ah, não, eu vou costurar só malha. A máquina tem que vir preparadinha para costurar malha, vida. Eles já vão mandar para você reguladinha. Depois é só você fazer manutenção, só você ir cuidando da máquina. Isso no caso de uma máquina nova. Você vai escolher também a questão do motor, que eu falei ontem na live. Direct Drive ou motor convencional? Qual é melhor? Qual compensa mais? Qual que cabe mais no seu orçamento? Você vai escolher também. Vai definir aí também. Você pode escolher até a altura da mesa da máquina, você pode escolher. Eu quero que a minha mesa venha com tom de altura mais baixo, mais alto, porque às vezes a gente fica trabalhando ali, ó, né, dependurado em cima da máquina, sem saber que a nossa mesa da máquina tem regulagem de altura. Você pode escolher também. Então, você vai escolher vários fatores ali para ajudar você, quando a sua máquina chegar, ela estar pronta para costurar. Beleza? Isso no caso de uma máquina nova. Você vai fazer esses pré-requisitos. No caso de uma máquina usada, o que você vai avaliar? Você vai avaliar as condições da máquina. É muito comum as máquinas estarem judiadas. Só foi usado e abusado, usada e abusada, e a máquina não foi cuidada. E o que acontece? Tem que trocar óleo, tem que trocar filtro, tem que fazer ajuste na lançadeira, tem que fazer ajuste esqueci o nome do negócio. No looper. Então, você vai precisar fazer manutenção. A máquina já chega fazendo manutenção. Não acredite que você vai comprar uma máquina nova e ela vai ficar só rodando, vai trabalhar sem precisar fazer nenhum tipo de manutenção. Ela já vai chegar precisando de manutenção. Ainda mais agora que você sabe que ela precisa de manutenção, que você reconhece a necessidade, que você descobriu que precisa cuidar da máquina. Então, quando você for comprar uma máquina nova, uma máquina usada, vamos voltar para cá. Vamos ver se eu consigo trazer vocês pertinho aqui. Então, você vai verificar as condições que está a máquina. Aqui, os pratinhos, tá tudo oxidado, tá tudo enferrujado, nós vamos precisar fazer manutenção. A molinha tá aqui, tá funcionando? Não, Elaine, nem molinha tem aí, vai ter que ser trocado. Então, quando você comprar uma máquina, eu já vi postagens muito interessantes, da máquina tá bem acabadinha, tadinha, tá destruída. E a pessoa tá lá vendendo lá por um valor simbólico aquela máquina. Tem que entender que fazer manutenção da máquina é diferente de fazer uma recuperação da máquina. Então, eu ensino a fazer manutenção. Eu não ensino você recuperar uma máquina, montar uma máquina novamente, tá? Eu não ensino você pegar uma máquina que está lá na sucata e fazer a recuperação. A minha intenção é ensinar você a cuidar da sua máquina. Então, se a máquina estiver em bom estado e você vê que o mecanismo dela está funcionando bom, né? Está funcionando direitinho. Se ela é possível recuperar, né? É possível pôr essa máquina para rodar apenas com manutenções, tudo bem. Agora, se precisar trocar barra de agulha, se precisar ir mais a fundo, desmontar toda a máquina, a parte de engrenagem, eu já não recomendo que você compre. Por mais barato que seja. A não ser que você queira ficar ali fazendo uma recuperação numa máquina, ficando ali restaurando uma máquina, é igual carro velho, né?
Tem gente que é apaixonado por carro velho, né? E tá tudo bem quem gosta, né? Eu acho lindo depois de pronto, né? Depois de montadinho, bonitinho, eu acho maravilhoso. Mas o trabalho que dá, a mão de obra que dá para você recuperar. Se você tem tempo hábil para ficar se dedicando a isso, faça, tá? Não lhe custa nada fazer. Mas se você quer comprar uma máquina para ir para a produção, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer roupa para você, para sua família, aí você vai ter que comprar uma máquina que está em condição de trabalhar. É possível recuperar os pratinhos, molinhas, é possível recuperar toda a parte da engrenagem da máquina, desde que ela esteja em bom estado. Então, você vai vir e vai fazer uma avaliação na sua máquina ali, que você vai comprar, na possível máquina. Não compre, deixa eu até virar para cá de volta, não compre máquina por foto. Por favor, vá até a máquina, veja a máquina, tá? Observe, conheça, olhe, porque às vezes engana, foto engana. Então você vai precisar olhar perfeitamente, verificar como que tá as peças da máquina, erguer a máquina. Então vamos erguer a máquina aqui, ó, olhar as partes das engrenagens da máquina, se tá tudo bom, porque senão, quando você comprar a sua máquina, você já vai morrer com uma lançadeira. Uma lançadeira nova, boa, uns R$150, por aí. Mais o serviço do técnico, se você não souber trocar aí, mais uns R$100, R$150. Já foi 300. Então, você comprou uma máquina mais barata, mas vai ter que já morrer com uma lançadeira. O que mais? Olhar as partes aqui, se os parafusos estão em todo lugar. Porque, às vezes, perde os parafusos. E, para você encontrar um parafuso de uma máquina, não é tão simples assim. Mas, Elaine, existe pessoas, lojas que vendem? Existe. Só que até você conseguir esse parafuso vai te gerar uma mão de obra, uma dor de cabeça grande, e não é isso que eu quero para você. Então, antes de comprar a máquina em si, verifique os itens dela. A parte do kart, o kart está inteiro? Não está furado? Não está quebrado? A parte que ele está sujo é recuperável? É só fazer uma recuperação, fazer uma manutenção pesada nela que vai resolver? Veja se as peças não estão todas enferrujadas.